Todo mundo gosta de ajudar e tem muita gente que precisa de ajuda. Onde a gente acha espaço no orçamento para ajudar as pessoas necessitadas e principalmente as crianças? Por exemplo, no café. Eu gosto de vir aqui na padaria, como você pode ver, eu não sou o único, um montão de gente vem. Eu gosto de café. E eu posso separar um pouco da verba que eu uso no café para investir numa criança. Tem uma criança que é minha convidada especial para tomar café comigo. Eu tomo café e ela recebe a verba do café. Eu invisto no futuro das crianças. E eu invisto através da Visão Mundial. A Visão Mundial está um tempão aqui cuidando de criança. E faz isso muito bem. Um bocado de criança sem perspectiva agora tem futuro. Eu quero participar disso. Eu decidi participar disso. Decida também. Café por dia. Você separa um pouco daquilo que você gasta consigo para investir em alguém. E dá certo, viu? No final do mês, dá para ajudar alguém e dá para ajudar bem. O coração fica mais leve, o café fica mais prazeroso e eu sei que estou fazendo bem. Pense nisso. Uma vez eu estava na Bahia e, terminando o evento, pediram para eu entregar a um pastor, presentear um pastor com a Bíblia Sagrada Pobreza e Justiça, que é uma Bíblia que a Visão Mundial, que a Sociedade Bíblica do Brasil lançou, e ela, Carlinhos Queiroz participa dessa Bíblia, e ela sublinha 2.000 textos, não é necessariamente a sublinha de 2.000 versículos, textos, às vezes com 5, 6 versículos, da Bíblia, que faz alusão à pobreza e à justiça, mas diz a equipe editorial que há mais de 3.000. E quando eu fui entregar essa Bíblia ao pastor, eu disse, olha aqui, pastor, essa Bíblia é uma Bíblia muito interessante, ela já vem sublinhada pela própria editora, com 2.000 textos que fazem alusão à pobreza e justiça. E o pastor disse assim para mim, 2.000? E eu disse, 2.000. Ele fez, 2.000? Sim, pastor, 2.000. Rapaz, eu achei que só tinha 5. Eu vou ler, porque na minha cabeça só tinha 5. Essas surpresas, elas são sintomáticas. Elas revelam o paradigma que está na nossa cabeça. Paradigma é um conceito tão bem cristalizado que faz a gente nem refletir para agir baseado nele. Então, na cabeça dele, 5 textos faziam alusão à pobreza e justiça, quando uma equipe editorial achou mais de 3.000. E se a gente for ver, a Bíblia toda, ela faz alusão a isso, de capa a capa, porque a justiça é o tema central da Bíblia, a justiça é o núcleo do Evangelho. Se a gente for entender o que é o Evangelho na Bíblia, a gente vai entender que o principal sinalizador do Evangelho, diferentemente de templos cheios, de crentes feitos como números de Ibope, diferentemente daqueles sinalizadores que a gente está acostumado a marcar, a justiça é o principal marcador do Evangelho. Agora, por que esses paradigmas chegam a nós? Por que a gente entende isso? Primeiro, porque nós somos filhos de uma igreja de 2.000 anos, que ela tem uma história, e nessa história ela constrói os seus paradigmas. Nós herdamos a velha dicotomia entre fé e obras. E esse problema já era um problema desde a época bíblica. Eu quero fazer aqui menção a Tiago 2,26, todos nós conhecemos, que isso aponta para o velho problema da igreja primitiva, da desassociação da fé com a vida. Enquanto eu estiver falando, eu quero que você lembre que o tema é fé e cidadania, tá bom? Para a gente não se perder aqui pedagogicamente.
Então, desde o começo, essa dicotomia entre fé e vida, isso foi muito visível dentro da igreja. Nós sabemos que a igreja nasceu como uma seita judaica, então ela nasce de dentro do judaísmo, e o judaísmo estava muito bem estabelecido enquanto religião. É lógico que a igreja nascente ela vai ter que conflitar com esse modus operandi da fé. A proposta de Cristo, que era uma fé estampada enquanto filosofia de vida, ou seja, uma fé que eu vivo, uma fé que não mexe necessariamente somente em pressupostos religiosos, mas principalmente mexe em pressupostos práticos de uma santidade humana, de uma transformação de vida, com uma fé que era operada no templo, que era operada pelo sacerdote. Então, nasce com esse conflito. Então, o texto de Lucas 10, 25, que é a história de Lucas 10, 25, ainda é mais primitiva do que o texto que eu mencionei aqui de Tiago, que a fé sem as obras é morta. É um texto interessante que mostra esse dilema entre a proposta de Jesus e aquilo que estava estabelecendo a forma de operação da fé na época de Jesus. Se você puder abrir ou acessar, Lucas 10, 25, a gente vai começar, ou vai continuar esse embasamento bíblico aqui, a partir disso. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas 10, 25. Jesus lhes respondeu: O que é que está escrito na lei? Como lê? Ele respondeu o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, central das emoções, de toda a tua alma, central da nossa transcendência, de todas as tuas forças, corpo, e de todo o teu entendimento, nossa lógica. E parece que estava claro que você não pode fazer isso amando a Deus, se não for através do ao próximo como a ti mesmo. E aí aquele homem questiona Jesus de novo e Jesus propõe a história do bom samaritano. E na história do bom samaritano está muito claro que Jesus está explicando esse versículo 27. A história do bom samaritano ela é montada para explicar o versículo 27. No versículo 27, parece que Jesus está querendo dizer para aquele sujeito: bom, a sua resposta é boa, faça isso e você viverá. A sua resposta está certa. Mas Jesus sabia que aquele camarada não operava aquela resposta com a clareza que Jesus queria que ele operasse aqui na cabeça. E, consequentemente, não levava isso para a prática. Quando Jesus coloca na história do bom samaritano sacerdote e levita de um lado, samaritano de outro lado, e aquele necessitado no centro, talvez, da história, Jesus está querendo dizer o seguinte, e isso é uma conclusão que eu chego com toda segurança. Jesus está querendo dizer o seguinte, que o sacerdote e o levita, eu queria que você prestasse muita atenção nessa frase. Isso não é necessariamente Jesus está dizendo, agora é Zé Marco, e de Jesus para Zé Marco tem um abismo aí, bem só a cruz que faz passar. Eu estou plenamente convencido que sacerdote e levita não fizeram a vontade de Deus porque estavam fazendo a vontade de Deus. Quando eu entendi isso nessa parábola e faço o link para os perigos que a igreja, as nossas igrejas correm, isso traz um despertamento muito interessante. Não fizeram a vontade de Deus porque estavam fazendo a vontade de Deus. Ou seja, não mexeram no sangue, não tocaram no moribundo, porque se fizessem aquilo, estariam em falta com os critérios que os habilitavam a fazer a vontade de Deus. Por causa dos seus paradigmas religiosos, dos seus pressupostos religiosos, que pegarem sangue, se misturar com um sujeito que eu não sei nem se é judeu, talvez estivesse nu ali, ele foi roubado, se não estava nu, estava com poucas roupas, cuidar daquilo ali me tornaria inabilitado de entrar no templo, de promover os sacrifícios, de fazer a operação da minha religiosidade, ou seja, de servir a Deus conforme eles entendiam que estavam servindo a Deus. Quando Jesus coloca o samaritano como aquele, e o próprio doutor da lei faz essa
essa afirmação, como aquele que fez a vontade de Deus servindo ao seu próximo, eu entendo que Jesus está querendo nos ensinar que possa ser que, querendo fazer a vontade de Deus, por pressupostos religiosos errados, equivocados, possa ser que a gente esteja se desviando de fazer a vontade de Deus. Para mim, essa parábola é muito clara em apresentar essa possibilidade. Bom, o cristianismo já nasce, então, nesse dilema de fé e obras, fé e obras, fé e obras, fé e obras. O que é que vai chegando até nós? O engrossamento desse dilema no decorrer da história. A gente vai ter a romanização da igreja, ali por volta já do século IV, com toda clareza, Constantino, todo o processo de romanização da igreja, de levar para a igreja os princípios romanos. Para isso, a igreja precisa beber teologicamente do Antigo Testamento, porque agora ela vai ter que ter templos, agora ela vai ter que ter sacerdócio, agora ela vai ter que ter hierarquia, agora ela vai ter que se organizar de maneira tão parecida com aquilo que o império se organizava, que isso, de novo, vai fazendo a igreja beber na fonte do Antigo Testamento enquanto raiz teológica e, consequentemente, a separação entre fé e vida, a separação entre fé e obras passa a ser, de novo, realçada. Eu lembro de uma história que eu li num livro, que nas feiras públicas, em cidades grandes no Império Romano, quando as pessoas queriam comprar cadeiras nas feiras, que elas olhavam lá 2 cadeiras e diziam assim: eu quero comprar a cadeira de um cristão. As 2 cadeiras eram idênticas e o sujeito, para saber qual era a cadeira do cristão, ele olhava embaixo. Se o acabamento da parte que ninguém visse fosse igual ao acabamento externo, onde todos viam, ele entendia que aquela era a cadeira do cristão. A ideia de que fé e vida estavam fundidos na igreja primitiva era tão clara que, por causa do testemunho dessa igreja, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Isso é muito interessante. Mas a busca, por causa da romanização, de uma teologia do Antigo Testamento, para fundamentar de novo todo o imperialismo agora dentro da igreja, associado com um pressuposto filosófico muito forte na época, que a gente conhece, que é o neoplatonismo, que vem de Platão, que reconfigura a ideia da divisão dos 2 mundos, o mundo real, o mundo ideal. E, de novo, a romanização, junto com toda a filosofia neoplatônica. Vocês sabem que as primeiras controvérsias cristãs foram controvérsias em torno da humanidade ou da divindade de Cristo. E aí Cristo é só gente, Cristo é só Deus. Então essa dicotomia ela só vai se acentuando. E a igreja vai se isolando do mundo, guardada em seus castelos, guardadas em sua hierarquia, no seu clero, e ela vara a Idade Média nisso. Quando a gente chega em 1517, ali no século XIV, século XV, século XVI, já havia um distanciamento tão violento entre o mundo real e o mundo que a igreja apresentava, que aí eclode aquilo que a gente chama de reforma protestante, que dentre os pilares, o principal causador dessa reforma foi justamente todo o disparate teológico e prático que foi feito em torno da associação de fé e obras, a ponto de se dizer agora que pelas obras eu posso ser salvo. Ora, se pelas obras eu posso ser salvo e eu tenho representantes diante de Deus, então vamos vender terrenos no céu, vamos cuidar aí das indulgências. A reforma protestante, ela nasce dizendo assim: não, calma aí. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. E isso é maravilhoso. Mas o grande mal é que, geralmente, quando a gente quer combater um extremo, o que é que a gente faz? A gente vai para o outro extremo. E um texto maravilhoso para fundamentar que a salvação é pela fé, e está certo, não está errado, é o texto de Efésios 2, 8 e 9. Agora, o paradigma de dizer assim, as obras não salvam, era um paradigma tão necessário de ser fundamentado, que, por causa da verdade de que a salvação é pela fé e não pelas obras,
A igreja findou protestante, findou então, estou na metade do meu tempo, findou então se divorciando completamente, ou quase que completamente, eu não vou dizer completamente, lógico, eu não sou tolo para dizer isso, mas de modo geral, quase que completamente da importância das obras, cometendo o absurdo de esquecer o versículo 10. Então, a gente pensa em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, a salvação é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas no 10 vai dizer algo interessante, vai dizer que nós somos feituras suas, e está tudo amarradinho no mesmo contexto, criados desde o começo para as boas obras. Então, se a gente quisesse pensar num ensino mais fiel à proposta cristã, vindo da época da Reforma Protestante, a gente poderia dizer o seguinte, e eu acho que é necessário que a gente diga isso hoje: a salvação é pela fé, ou pela graça, por meio da fé. Deixa eu usar o termo pela fé, ou pela graça, você que escolhe. A salvação é pela graça para as obras. É pela graça para as obras. A gente dividiu de novo. Então, a salvação é pela graça por meio da fé. Bom, e as obras ficaram de fora. Interessante que quando a gente vai entender a teologia bíblica de forma geral, não tem como a fé cristã ser operada fora das obras. Não tem como, primeiro, na cabeça de Deus, na proposta de Jesus. Não tem como, segundo, na lógica. Eu não posso servir a Deus. Eu não tenho a mínima condição de servir a Deus. A expressão que nós usamos, vamos servir a Deus, e muitas vezes a gente usa isso para dizer, vamos à casa do Senhor, para o templo, servir a Deus, ela é completamente ilógica e impossível. Deus, que é, segundo a nossa própria teologia, supremo, pleno, não tem falta de coisa alguma, não precisaria do meu serviço. Então, nem tem lógica eu dizer que vou servir a Deus, se eu não entender que eu só posso servir a Deus a partir das minhas obras, das minhas atitudes, servindo ao outro. Eu não vou ensinar pastor a celebrar culto. Eu ia dizer padre a rezar, mas não tem padre aqui, né? Pastor a celebrar culto. Mas, se a gente der uma passeada do Antigo Testamento até o fim do Novo Testamento, a gente vai ver coisas muito interessantes que às vezes nossos olhos, ou nossos paradigmas, nossos óculos, não deixam a gente perceber. Por exemplo, pensa no Antigo Testamento, quando a ausência de uma vida justa, estampada nas minhas obras, inviabilizava o culto. Pensa em textos bíblicos, você vai lembrar de um monte. Vamos pensar em Isaías 1, por exemplo. Quando você chega para mim, Deus dizendo para Jerusalém a partir do profeta, quando vocês chegam para mim com os seus ajuntamentos solenes, com as suas festas, com as suas orações multiplicadas, quem pediu isso? Eu estou tendo ânsia de vômito quando eu vejo as celebrações de vocês. Vamos arrazoar, vamos pensar logicamente. Aliás, em Romanos 12, Paulo vai usar o termo logique para determinar o nosso culto a Deus de maneira brilhante. Vamos arrazoar, tire o sangue das suas mãos, cuide da causa dos pequenos, das viúvas, dos menos favorecidos. A gente vai vendo isso, de Gênesis a Apocalipse, que aliás Apocalipse termina marcando o encontro triunfal entre Cristo e a igreja, e diz que essa igreja vai ser apresentada como uma noiva, adornada com vestido feito de linho fino, puro e resplandecente, mas que esse linho puro, fino e resplandecente são as obras justas dos santos. Mateus, por exemplo, quando Jesus vai fazer o critério de separação, está muito claro que toda a fé cristã que não pode ser operada em obras é uma fé que é morta. Vocês não me serviram quando vocês não serviram os menores. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Bom, eu vou virar ao lado para ir começando a terminar. Tentando resumir o que eu disse até aqui. Não dá para operar a fé cristã fora das obras. Não dá. Biblicamente é impossível, logicamente é impossível, porque eu não posso servir a Deus, que é perfeito. Não dá. Eu traria aqui mais de 2.000 textos bíblicos que vão associar a forma de operação da nossa fé à vida, à prática.
Bom, mas aí o tema é fé e cidadania, não é fé e obras. Mas eu não posso falar de cidadania sem necessariamente falar da intrínseca, íntima ligação entre a nossa fé e as obras. Agora, quando eu penso em obras e penso em cidadania, então é como se eu estivesse pensando em obras no atacado, né? Não necessariamente agora no varejo, não necessariamente no amor que eu dispenso ao meu irmão, não necessariamente na comida que eu dou a mais um. Mas quando eu penso em cidadania, eu estou pensando em obras no atacado. E isso aí é um fenômeno interessante que eu vou tentar desenvolver aqui nesses 8 minutos que me restam, para a igreja pensar. Um dia eu fui pego em minhas orações, surpreendido por Deus, quando Deus me disse assim: a igreja age no varejo e o diabo age no atacado. E eu não entendi isso, né? E isso, eu moro detrás do atacado dos presentes, então eu sei o que é atacado. Atacado é a venda de coisas em grande escala. Eu tenho, meu plano de saúde é o SUS, né? E eu sei que o SUS é um programa. Minha igreja é de periferia, meu povo estuda em escola pública e eu sei que a educação está no outro programa. Meu povo morre com 18, 17, 16 anos, porque entra no mundo das drogas, e eu sei que violência, segurança faz parte de um programa. E aí parece que quando a igreja está dando uma cesta básica a um pobre, isso é digno, a coisa que uma pessoa com fome mais quer na vida é um pão, isso é digno. Parece que é um negócio interessante, a gente cuida de 10 pobres e se produzem 1000 pobres. E aí eu fui percebendo que a máquina de produção de miséria, ou das misérias, ela é muito densa, é muito intensa. De maneira que essas obras, que elas são sinais da nossa fé, elas não podem ser pensadas apenas no varejo, elas têm que ser pensadas no atacado. E aí eu quero chamar obras no atacado de cidadania, para a gente entender rapidamente, grosseiramente, o conceito de cidadania. Uma frase de Dom Helder Câmara marcou a história da nossa igreja. Nossa igreja estava se tornando uma máquina de dar pão ao pobre. Até que um dia, estudando a vida de Dom Helder, uma frase dele que vocês devem conhecer, que diz assim: quando eu dou pão ao pobre, me chamam de santo. Mas quando eu pergunto por que o pobre não tem pão, me chamam de comunista. Então, Dom Helder, ele teve algumas fases na vida que ele aprendeu que dar pão, ele se envolveu muito em pegar doações dos ricos e mandar para os pobres. Ele aprendeu que isso não resolvia nada. Até que ele disse: epa, peraí, tem alguma coisa sistêmica aí. E aí, é interessante, porque nessas coisas sistêmicas, o mal está estabelecido e a igreja fica calada, na maioria das vezes. Porque a igreja não entende que obras, ou entende pouco que obras também tem a ver com política, que fé cristã também tem a ver com a atuação da igreja em todas as instâncias da sociedade. Então, quando a gente fala de fé e cidadania, eu estou querendo dizer aqui que cidadania, a igreja vai exercer, ou vai ser um ente de fomento de cidadania, quando ela entender duas coisas. Primeiro, quando ela entender que é impossível desassociar a sua fé em Cristo das obras. E depois, quando ela entender que não adianta só dar pão ao pobre, ela precisa fechar as torneiras que fazem com que o pobre não tenha pão. Esse segundo estágio, que é muito difícil, é o que a gente pode pegar como núcleo que moveu aqui esse nosso ajuntamento, que é fé e cidadania. Quando eu fui estudar o nascimento da democracia, o nascimento do termo igreja até, eu também fui surpreendido, e essa é a última tese que eu quero trabalhar aqui, para terminar meu tempo, com algumas coisas. Primeiro, eu percebi que, porque a igreja não olha para o todo, e no grego esse todo, pensando em cidade, é polis, está aqui um doutor nisso, que não vai me deixar mentir sozinho. Esse todo que em cidade, que em grego é polis, a gente via que no nascimento da democracia em Atenas, aqueles homens que eram selecionados para serem os cidadãos, eles iam para a ágora, que era uma praça de fomento das coisas da cidade,
pensar, discutir sobre os problemas de todos. E daí nasce o nome igreja, eclesia, que significa o ajuntamento para fora, pensando na ágora, mas para pensar em dentro. Eu até digo que igreja é o único ente chamado para fora e enviado para dentro. Parece que a primeira parte a gente entende muito bem. A igreja é um ente chamado para fora, mas ela é chamada para fora para ser enviada para dentro. O movimento da igreja é cíclico. Bom, quando alguns cidadãos resolviam não ir para aquela reunião, alguns diziam para os escravos: passe lá nas ruas e se você encontrar um cidadão que deveria estar aqui cuidando dos problemas da polis, está lá cuidando dos problemas do indivíduo, pinte o cidadão, passe uma mancha de tinta nele, que é para todo mundo saber que aquele sujeito é um idiota. Idios é um termo grego em contraposição a polis. Enquanto polis é aquilo que tem a ver com todos, idios, da onde nasce a palavra idiosincrasias, que é aquilo que é inerente a mim mesmo. Idios significa de mim mesmo. Então, aquele não é um político, aquele é um idiota. Ou seja, aquele não é um sujeito que está preocupado com todos, aquele é um sujeito que está preocupado consigo próprio. E aquele camarada era pintado para ser identificado como um idiota. Não um idiota pejorativo. Delete esse negócio de idiota pejorativo, que não é isso que eu estou falando. Mas o que é que eu percebi? Que a operação da fé da igreja, quando deveria ser politizante, está sendo idiotizante. E isso é um problema que bate no centro da relação entre fé e cidadania. Porque mesmo que a salvação seja individual, a alma que pecar, essa morrerá, o pai não vai chupar uvas verdes e azeitonas verdes e o filho sujar os dentes, isso aí já estava muito claro. Então, mesmo que a salvação seja individual, o plano de salvação é coletivo. E eu até estendo um pouco mais, Diamantino falou bem disso aqui no seu segundo momento. O plano de salvação é cósmico. Ele não é só para um sujeito, ele é a partir do sujeito, mas ele é para todos, e ele não é só para a gente, ele é para tudo. A gente está na campanha Rio Limpo, Cidade Saudável, porque o Rio TGPO está dentro do programa de plano de salvação de Deus. Bom, mas a igreja não... Porque a gente herdou paradigmas que foram desassociando fé de obras, a gente foi deixando de entender essas coisas, de maneira que, ao invés de a gente ser uma igreja de formação politizante, e toda vez que eu falar política aqui, não entenda que eu estou falando de política partidária, estou falando de política. Isso aqui é um momento político, isso aqui, onde nós estamos chamados para fora para discutir um problema nosso comum de igreja, ou uma demanda nossa comum de igreja. Então, me parece que o que mais tem crescido hoje, está muito claro que o que mais tem crescido hoje no Brasil é o paradigma de igreja que eu chamo de idiotizante. Ou seja, ela individualiza a relação com Deus. Por isso que fé e cidadania é um tema que está tão afastado das nossas cabeças. Porque quando a gente vai para o culto, a gente diz: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem, ou Deus? É bem, né? É o meu bem maior, faz um milagre em mim. Então, a nossa hinologia, a nossa teologia, venha receber, quando eu digo a nossa, não estou me referindo necessariamente só a nós, eu estou falando nós, igreja brasileira. Venha receber, pare de sofrer, venha para cá, porque aqui você indivíduo vai ser abençoado. A gente está replicando um modus operandi de fé, uma maneira de operação de fé, de operar a nossa fé, muito mais individualista, que eu estou chamando aqui de idiotizante, só para ser mais fiel ao original do termo, e também para a gente não esquecer, do que politizante. Então, quando a gente esquece que a nossa fé não pode ser operada fora das nossas obras, quando a gente entende que a igreja é o único ente chamado para fora e enviado para dentro para se preocupar com o plano de salvação de todos, quando a gente entende que há máquinas de produção de pobre, de miséria, de pobreza, e a igreja tem que intervir também nisso. Quando a gente entende isso, aí a gente vai entender a relação entre fé e cidadania.
Fé e cidadania não é um tema da Bíblia, não é uma opção. Como, por exemplo, fazer boas obras não é uma opção. Uma vez alguém me chamou dizendo: eu quero te chamar para falar disso porque a sua igreja gosta de fazer boas obras. Não gosta. Não, mas você gosta de fazer o bem? Eu disse: não gosto. Gosta, Zé Marco, eu te conheço. Não gosto. Eu gosto de comer churrasco, eu gosto de ir para a praia. Eu não gosto de tirar do meu tempo, tirar do meu bolso, tirar do meu sossego. Eu não gosto. Eu faço isso porque isso é um imperativo da fé. Cidadania é um imperativo central da fé. Não é uma opção da igreja de pensar no todos, no todo. É um imperativo central da fé. Então, nós estamos aqui discutindo esse imperativo central da fé. Que Deus vá nos ajudando aí a ir ruminando essas coisas. Terminou meu tempo. Jorge.